E aí, tudo bom, Ai, nossa, amiga? tudo. Diana entrou aí, assídua, ávida pela resposta. Sim, até porque a gente só falou disso hoje, né, basicamente. Procurando a resposta mais Ah, completa. Fernandinha entrou aí. Esperar um pouquinho, né, pra galera ir entrando. É, não desistam, gente. Eu sei que é tentador sair da live e fuxicar o Instagram, mas. Oi, Diana. Ai, deixa eu... Ai, responde tu aí que tu tá no computador, melhor, né? Eu tô no Ah, iPad. você não consegue. Então, peraí, deixa eu dar um oi. Eu não sei mexer nisso direito, gente. Pronto. Dá pra dar um... Pronto. Ah, boa. Ih, Acho que dá para ir Fernandinha. contextualizando, né? Sobre o que a gente vai falar hoje para a galera que tá entrando ainda. A gente fez uma live semana passada que acabou ficando muito extensa. E aí a gente dividiu em duas partes. Uma parte foi sobre alteração legislativa implementada em outros países em decorrência da Covid. E a parte que coube a mim, a Raquel e a Vivian foi comentar as questões pertinentes da CBS, né? Do projeto de lei 3887. Só que a gente não conseguiu responder as perguntas que foram feitas no final da live. E aí a gente deixou para responder hoje. A gente marcou esse bate-bola aí para responder as perguntas. E o bom é que quanto mais o tempo passa, mais a gente problematiza as perguntas que já foram problematizadas. Então o negócio vai ficando um monstro. Exatamente. Então é melhor responder logo e se livrar logo disso. Até porque não tem a resposta certa, né? Vamos dizer assim. Sim. Bom, a gente pode começar com a da Diana, não? A Já que ela Diana tá tá aí. aí. É, boa. Vamos responder a da Diana enfim, a gente responde a da Ana, né, depois, E do e a do Gustavo. Gustavo. Não, a do Gustavo e a da Ana depois, né, por último. Uhum. Beleza. Bom, vou ler aqui a pergunta que a Diana fez pra gente no dia 28. Deixa eu só achar no caso. Tá. Diana perguntou: a gente estava falando sobre a não cumulatividade da CBS, e aí, só para contextualizar um pouco, a CBS ela traz uma ideia de um creditamento amplo, então todos os setores passam a estar submetidos ao regime não cumulativo de contribuição, de recolhimento dessa CBS, e ao mesmo tempo ela tem o intuito de trazer a não cumulatividade no sentido mais amplo. Só que quando ela fala do creditamento no artigo 7º, ela condiciona o creditamento em relação ao creditamento da CBS em relação aos bens e serviços que tiverem nota fiscal idônea. E aí a Diana perguntou, meninas, vocês acham que o fato de o crédito estar vinculado às notas fiscais de bens e serviços, de certa forma, restringe a não cumulatividade? Bom, e aí a gente na hora ficou pensando, sim, né? Só que isso vai depender muito do. E aí a gente ficou discutindo aqui também, até chegar numa resposta. E isso vai depender um pouco do fato, do próprio. A gente vai ter que voltar sempre para o fato gerador. E aí, mãe? Então, vai. Isso vai sempre voltar para o fato gerador da CBS, porque se você entender que. E aí
Primeiro ponto, né? A CBS que se diz como uma contribuição que incide sobre bens e serviços. E, ao mesmo tempo, informa aqui no artigo 2º que ela vai gravar, vai incidir sobre a receita bruta das empresas, sobre o faturamento. Você sim vai acabar tendo uma não correspondência entre a base de incidência e o creditamento. Porque se o creditamento fica limitado aos bens e serviços que tenham nota fiscal idônea, realmente eu tenho uma não correlação entre a incidência e o creditamento. Se eu entender que o faturador da CBS é operações com bens e serviços, e ainda tem um outro ponto que é o conceito de serviço, né, que vai depender também de como você vai entender se esse conceito de serviço é o conceito que estava sendo prestigiado pela jurisprudência do STF, pelo menos até mais recentemente, até o julgamento do ISS leasing, ISS planos de saúde, ou se está aparecendo haver o tribunal caminha para uma mudança e aí, de repente, será que esse PL já está considerando esse conceito de serviço mais amplo? Se eu interpretar o fato tirador da CBS nessa linha, de que a receita bruta para fins de base de cálculo da CBS corresponde às operações com venda de mercadorias e prestação de serviços nesse sentido amplo, e aí abrangindo até intangíveis, qualquer coisa, né, numa acepção de que serviço seria uma competência residual dos municípios, aí eu já não tenho já não tenho tanto esse problema da emissão da nota fiscal. Eu vou continuar a ter em relação a alguns serviços que não têm obrigatoriedade de algumas atividades que não têm obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, que a gente até estava conversando isso antes de entrar aqui, que acaba meio que velada, havendo uma obrigação de se emitir a nota fiscal e de que ela seja idônea para fins de creditamento, mas a questão da não cumulatividade aqui fica mais restrita, se eu adotar essa interpretação por fato gerador da CBS, que algumas pessoas têm defendido, ou pelo menos têm lido o projeto dessa forma, como se a equipe do Ministério da Economia já tivesse em mente essa nova posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao conceito de serviços. Mas é uma projeção, né? Não é o que você tem de fato até hoje. Né? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, o que eu ia falar é exatamente o que a gente estava conversando ontem, ontem não, agora há pouco, né? É que por ele utilizar os conceitos de receita operacional, né, como base de cálculo, e de bens e serviços, né, como operações passíveis de serem tributadas, eu acho que ele acaba alargando, sim, o conceito de serviços, né? Então, aquilo que não for receita operacional de circulação de bens vai ser, consequentemente, receita operacional de circulação de serviços, né? Então, é mais ou menos isso. E quando ele coloca a primazia da nota fiscal, né? Inclusive como um elemento de transparência e de facilitador, né, da visualização do crédito em comparação com o creditamento via insumo, o creditamento físico, né, do insumo que é empregado no sistema produtivo como é atualmente, ele coloca à margem atividades que, como a gente estava falando, não emitem nota fiscal e que vão precisar serem regulamentadas pela Receita Federal, né? Porque não tem inscrição estadual nem inscrição municipal e que, apesar de terem CNPJ, não tem uma vinculação legal à emissão de nota. Então, foi o que você mesma comentou, houve um alargamento da base de incidência e uma restrição do creditamento, né? Uma restrição do que pode ser deduzido na etapa seguinte. E aí, eu só coloco uma observação em relação a essa questão da não cumulatividade de tributo sobre faturamento ou sobre receita, que isso é uma como se chama, uma jabuticaba, né?
não cumulatividade de tributo sobre faturamento, até onde eu sei, é uma coisa que só existe aqui, é uma ficção criada e, a meu ver, o que poderia ser feito, né, pelo legislador implementar deduções para que se aproxime a tributação do faturamento de uma tributação mais real, né, à luz da capacidade contributiva. Mas uma vez que você montou um sistema como foi montado na não cumulatividade do PIS e da COFINS, em que você tem creditamento via insumo, via crédito presumido, e agora que se pretende implementar via destaque em nota fiscal, você acaba gerando algo completamente novo, né? Enfim, do ponto de vista de tributação de faturamento, que deveria ser uma alíquota fixa ou alíquotas variáveis a depender da atividade, com despesas a serem deduzidas da sua base de cálculo. Assim, essa é a minha opinião. E, para mim, é por onde o legislador e o constituinte deveriam ter enveredado desde sempre. Então, quanto à dúvida da Diana, eu acho assim, eu tenho imensas dúvidas, imensas críticas à não cumulatividade, né, dessas contribuições. Eu acho que elas não foram pensadas pelo Constituinte de 88 para serem implementadas dessa forma, mas do jeito que está agora, eu acho que a situação é essa que a Raquel expôs muito bem. Houve ampliação da base e restrição de creditamento, que pode sim gerar uma afronta à não cumulatividade, né? Sim, sim, tô de acordo. O único problema é que, como a gente não quer abrir mão de nada, a gente quer instituir, chegar perto de um IVA para fins de creditamento, mas na hora de definir o fato gerador, a gente continua adotando uma contribuição que incide sobre faturamento, né? Então não é um IVA. Não Você tem, incide no IVA sobre o você não valor do tem. serviço, o preço, né? Como são os Exatamente. tributos tradicionais sobre consumo. Exatamente. No IVA ele incide sobre bens e serviços e aí você não vai ter esse tipo de problema em relação à não cumulatividade que a gente tem aqui para o PIS e para a COFINS. Tem outros problemas também em relação ao crédito, mas aqui a gente está mantendo uma contribuição cuja base é o faturamento e ao mesmo tempo tenta aplicar uma não cumulatividade parecida com a do IVA para bens e serviços. É isso que acaba que não fecha, né? A gente não tem como ter um sistema parcial. E até um pouco do que numa live de um grupo de telecomunicações, o Aldo de Paula estava falando, até bem interessante, que é justamente isso, essa tentativa de mudar, de unificar o PIS e a COFINS e fazer uma reforma sem mexer na Constituição também é um problema, porque você acaba tendo que compatibilizar esse novo tributo, né, com o sistema constitucional que você tem hoje. E fica meio difícil, porque hoje o que você tem no artigo 195 é autorização para instituir contribuições sobre faturamento ou receita. Então, acaba que você não pode fugir muito disso. Então fica uma coisa um pouco meio Frankenstein, né? Você tem Sim. uma base para incidência e para acreditamento você tem outra. É mais ou menos o que fica aparecendo. A menos que você adote um conceito de serviço tão amplo que abarque tudo. Que era uma coisa que a gente tinha já pensado, a gente tinha conversado, mas eu não saberia dizer se esse foi o intuito Do legislador. do pessoal. Exatamente, que estava elaborando esse PL, mas assim, é uma discussão assim, interessante mesmo. Porque vai ter um impacto direto aqui para. Já tem um impacto direto para o PIS e para a COFINS, né? E teria sobre essa CBS também. Ah, sim, aquela discussão do PIS e da COFINS que a gente vê desde, sei lá, tem, sei lá, quase 30 anos que a STF. Não é desde a Constituição, tá? Uns 20 anos que a gente tem essa discussão e tá em embargo de declaração, acho que RE 400, 479, né? Que você bem lembrou antes da gente entrar aqui, sobre se seriam abrangidas as receitas não vinculadas à prestação de serviços e circulação de mercadorias, né? Então, é como se aqui a gente estivesse vendo um passo mais claro
do legislador, né, do executivo nesse sentido. Sim, é exatamente isso. Então, assim, tem muitos problemas em relação à CBS que já começam pelo fato gerador, e aí você vai transportar para o creditamento, dependendo de como você vai interpretar. Mas pergunta muito boa. Mas, Fez a gente assim, discutir. eu acho que do ponto de vista da não cumulatividade, a gente tinha essa discussão também muito forte, a gente ainda tem, né? Essa discussão também muito forte no PIS/COFINS, né? Como a gente sempre fala, o conceito de insumo é um dos maiores objetos de contencioso tributário atualmente. E o que se alega é que você não considerar determinada operação como insumo ou determinada despesa como insumo fere a não cumulatividade. Então, assim, o que na verdade talvez se tenha querido evitar é justamente esse questionamento, mas também não vai ser evitado, né, por outras vias. Porque, assim, a não ser que a Receita ande muito rápido, obrigando todas as atividades a emitirem nota fiscal, isso vai ser um problema, assim, se efetivamente for implementado dessa forma. E acaba que o próprio intuito do projeto, que era simplificar, isso até estava, assim que saiu, me perguntaram no grupo do colégio e eu falei exatamente isso, que é o que eu continuo achando. Na verdade, o intuito de simplificar passou muito longe aqui, né? Você tá criando novos contenciosos em cima do creditamento, só que agora, ao invés de PIS/COFINS, vai ser da CBS. Então, Sem falar nas regras de transição, né? Assim, dos créditos do regime do PIS/COFINS que vão poder continuar sendo usados, né, durante aquele período inicial. E a gente vê que o STF está analisando agora só o período de transição entre o regime cumulativo para o não cumulativo. Então, a gente tem um delay aí de, sei lá, 18 anos, né, da prestação da jurisdição constitucional. provavelmente 2038, se esse projeto entrasse em Exatamente. vigor. Se esse projeto entrasse em vigor agora, o STF definiria o que seria esse regime de transição, a constitucionalidade desse regime de transição daqui a 18 anos. Então, é algo assim a ser levado em consideração, né? Isso porque houve um aumento do escopo do plenário virtual, senão isso não estaria nem sendo julgado agora. Demoraria mais, talvez, 5 anos para analisar. Sim. Mas eu não sei se a Diana está aí ainda, eu não sei se a gente respondeu a dúvida dela. Então, se tiver alguma coisa que ficou meio ainda fora de ordem, né, acho que a gente também está construindo os raciocínios. A gente vem conversado bastante sobre esse PL e eu acho que está todo mundo assim. Eu admiro quem lê e já consegue. Ah, que bom. Consegue emitir opiniões assim de pronto. Eu, pelo menos, não consigo. Eu tenho que absorver, assimilar, enfim. Vamos passar para a Até porque o pergunta projeto é confuso mesmo, é isso. Você lê várias vezes o mesmo dispositivo. Quer dizer, você lê o fato gerador, depois você vai lá e lê o crédito. Um não bate com o outro. Você lê a exposição de motivo. Mas peraí. O que de fato eles estão querendo dizer aqui? Enfim. Eu, por exemplo, não tinha. A gente tinha até problematizado essa questão do conceito de serviço, mas entre a gente. Mas eu não tinha Uhum. imaginado que o executivo pudesse ter levado isso de fato em consideração na hora de elaborar o PL. Então, aí, principalmente nessa parte da não cumulatividade, é possível mesmo. Uhum. Mas, enfim, agora a gente A ideia é obrigar iria todo mundo a fazer. ter nota fiscal, né? Basicamente isso. É o que está aparecendo, inclusive, e se não tiver, aí as plataformas que respondam, que seria a A segunda próxima pergunta, né? pergunta. Que era a Que pergunta era do do Gustavo. Gustavo. E a Porque gente o que acabou que nem marcando ele acontece? aqui, né? Porque a gente também resolveu abordar esse tema há pouco, porque a Doris acabou respondendo a pergunta dele na live de semana passada, né? Mas pode falar, amiga. Não, só para contextualizar que a CBS trouxe também uma hipótese de PL, né, esse 3887, de responsabilização solidária das plataformas no caso de vendas intermediadas por elas sem a emissão de nota fiscal idônea. E aí seria uma venda intermediada, sei lá, pela Amazon, Mercado Livre,
Isso, e aí o professor Gustavo perguntou se isso seria uma hipótese de responsabilidade compatível com o artigo 128 do CTN, que é o primeiro dispositivo sobre responsabilização em matéria tributária, no sentido de que qualquer hipótese de responsabilidade no direito tributário teria que guardar, o responsável teria que guardar uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ou seja, essa plataforma tem ou não tem uma relação pessoal direta com o fato gerador, à luz do 128, para fins dessa responsabilização que esse PL tenta trazer para ela, né, no artigo 5º, pelo menos em relação às vendas internas, que é o que a gente está discutindo aqui. E aí a gente traz toda uma bagagem até de jurisprudência em relação à responsabilização em matéria tributária, porque até em relação a empresas do mesmo grupo econômico, pelo menos no âmbito do STJ, ficou meio que claro que a simples circunstância de você ter alguma relação, das empresas terem alguma relação entre si, não é o suficiente para que possa haver a responsabilidade solidária. Na verdade, o 128 do CTN exigiria que essa relação pessoal e direta com o fato gerador poderia ser vista como uma concorrência para a prática do fato gerador. Ou seja, em alguma medida aquele responsável tem que ter concorrido para a prática do fato gerador. E aí, nesse caso da intermediação das plataformas, ficaria aí a questão, que eu acho que é discutível, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Pela jurisprudência e por essa doutrina mais clássica, vamos dizer assim, você realmente não tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador das plataformas, só pelo fato delas intermediarem. Mas, obviamente, que o fisco vai enxergar aí sim uma relação pessoal direta. E aí o que me causou incômodo, né, não nesse dispositivo, né, mas no fato de... E aí talvez seja alguma polêmica, não sei se... o Aldo falou sobre isso naquela live, enfim, e era algo que a gente já vinha discutindo também, que, para mim, a intenção aqui foi obrigar que todo mundo emita nota fiscal, mais uma vez. A preocupação com a formalidade, né, com a formalização das operações. Então, se você faz um serviço de intermediação de venda, ou de venda de serviço ou de mercadoria, você, como intermediária, teria algum tipo de responsabilização em relação ao vendedor que não emita nota fiscal. Só que aqui eles elegeram a obrigação principal, que é a obrigação de pagar tributo. E esse é o problema, porque à luz de toda a doutrina e toda a jurisprudência que você tem até o momento, a plataforma aqui ela não pode atuar como agente retentora, porque não passa por ela o valor da venda, né? Ela anuncia o produto, assim, imagino eu, talvez existam casos em que isso aconteça, mas ela anuncia o produto e o vendedor e o consumidor final manda o dinheiro direto para o vendedor, né? Paga direto para o vendedor. E ela também não concorre para a ocorrência do fato gerador no sentido de que se não existisse o vendedor, ela estaria praticando aquele fato gerador, né? Falando de uma forma bem leiga, né? Bem informal. Então, não é isso que acontece, só que continua me incomodando, porque eu entendo que é um momento em que a gente vive, em que você tem que conclamar toda a sociedade para lutar contra a sonegação, e, enfim, eu não conseguia vislumbrar que as plataformas não tinham um papel atuante nesse ponto. Assim, para mim, elas teriam uma obrigação. E aí não é essa obrigação que está na lei, seria uma outra legislação que teria que dispor sobre isso. Uma obrigação de exigir que esse vendedor tenha os cadastros mínimos exigidos para aquela atividade dele, né? Então, CNPJ, se for mercadoria, uma inscrição estadual, se for prestação de serviço sujeito a ISS, uma inscrição municipal, que essas inscrições estejam idôneas, ou seja, ele não pode ter indícios de que ele é um devedor ponto mais, né, ou que ele atrasou algum tipo de obrigação acessória ou descumpriu algum tipo de obrigação acessória. E a plataforma tem que exigir isso do vendedor, e a plataforma tem também a obrigação de fornecer informações. Isso é um ponto muito importante, porque isso vem sendo discutido, acho que em nível internacional, na Europa, principalmente, né? A plataforma funciona aqui
como um polo de informações sobre essas compras e vendas, e que ela, obviamente, ela não é fiscal da Receita estadual, municipal, nem federal, então ela não pode exigir que se cumpram obrigações tributárias, mas ela pode atuar, sim, como uma obrigação acessória de exigir esses cadastros, né? Então, ela só deve ser obrigada, ela só pode contratar com quem tiver esses cadastros, e ela tem o dever de informar ao fisco. Então, essa seria a minha solução para o papel das plataformas aqui, que não é o que está na lei, no projeto de lei, mais uma vez. Então, as plataformas elas têm um dever de informação e de auxílio, né, do fisco, no sentido de não propagar práticas de devedores contumazes, de inadimplência tributária, de sonegação. Então, é muito fácil, enfim, uma plataforma grande, não vou citar nomes aqui, fazer vista grossa para isso e dizer que não tem nada a ver com inadimplência, no final das contas, porque ela tem sim. Então, se o consumidor final sofre uma pressão para exigir nota fiscal, é óbvio que ele não tem, né, não é uma coação efetiva, mas você tem campanhas de conscientização, quanto mais uma plataforma que ganha comissão em cima dessas vendas, né? Então, acho que em nome de vários princípios da praticabilidade, o princípio da transparência, o próprio princípio da solidariedade, né? Enfim, em todos os agentes envolvidos têm que prestar esse tipo de serviço público, né? De interesse público. Eu acho que a responsabilização das plataformas deveria existir, mas não da forma como está na lei. Concordo. Você pode exigir informações, né? Prestação de informações, eu acho que até é isso, faz parte do dever da plataforma informar. Até tem a ver com a responsabilidade social dela. Mas aí não se poderia usar o tributo como base, né? Teria que ser uma multa por descumprimento De uma de obrigação um dever. acessória. Isso. Mas, de fato, do jeito como tá, realmente viola o 128 do CTN, na minha opinião. Assim como ocorre, por exemplo, responsabilidade civil ou questões de direito do consumidor, enfim. Se você tem uma série de obrigações das quais a plataforma não pode se eximir, né, obrigações não tributárias, né? E por que não criar uma obrigação acessória tributária, né? Já que ela é um agente tão importante para isso. Olha o André aí mandando coraçãozinho. E aí, André? Penalista, cara, que tem que aguentar esses tributaristas. Cara, e agora a gente vamos para a última, né, da Ana. Bom, ela perguntou o seguinte: em meio a uma pandemia, levar uma proposta de reforma tributária em partes para discussão vai funcionar? Na verdade, são duas perguntas, né? Primeiro, eu acho que levar uma reforma tributária em partes, dentro ou fora da pandemia, não funciona. Né? Primeiro, isso é uma reforma tributária? Tem essa preliminar, né? É verdade, como a gente quase não problematiza as coisas, né? A gente está problematizando a pergunta da pessoa, entendeu? Então vamos dividir a pergunta. Isso é uma reforma tributária, porque na real isso é um projeto que vinha desde 2015. Eu fui até resgatar os meus e-mails antigos aqui, até que eu estava falando com vocês no grupo. Eu falei, olha, mesma coisa de 2015. Então eu nem entendi também quando me perguntaram, quando começaram a falar de reforma tributária, no que esse PL 3887 poderia ser. E aí depois eu entendi que foi apresentado como uma primeira etapa. O Gustavo entrou aí, mas a gente já respondeu a pergunta dele. Então, assim, você tem um problema dela ser. Você tem um problema, uma reforma tributária, beleza, em partes. O problema de ser em partes é justamente você não conseguir ver o todo, né? Você não conseguir entender qual é a política fiscal do executivo, qual é a política fiscal que o executivo está propondo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão das instituições financeiras, que foi o que que eu bati, né, na mesa, se eu estou tendo ao que parece aqui, né? Eu não fiz os cálculos, mas na verdade eles nem foram apresentados para a gente conferir. Mas se eu estou vendo aparentemente que eu tenho um decréscimo aqui na tributação da CBS, das instituições financeiras, e eu hoje tenho
uma grande parte da Seguridade Social financiada pelas instituições financeiras, bom, para quem que vai pagar isso, né? Da onde que está vindo? Para quem que vai o ônus? Será que vai para os prestadores de serviço, que passam agora todos a estar enquadrados, menos as instituições financeiras, né, enquadrados nesse regime não cumulativo com a alíquota de 12%? Então, bom, pode ser que não seja essa a intuição, o intuito do governo federal e que, na verdade, se planeje colocar essa tributação no imposto de renda, né? Fazer com que essa parcela, essa fatia aí desse bolo da Seguridade Social seja financiado pelo imposto de renda, né? E aí futuramente, acabando até com a CSLL, que seria englobada pelo IR, enfim, nessas outras propostas, na PEC 45 e na 110 que estão em andamento. Não sei se é esse o intuito. Esse que é o problema dela vir fatiada, né? Isso a gente até comentou. Então, assim, fora ou dentro da pandemia, uma reforma tributária fatiada já é um problema em si, né? Dentro da pandemia, eu acho que é pior ainda porque você está num momento em que qualquer proposta que pareça que vai aumentar a arrecadação já vai ter já vai ser encarada com uma grande má vontade, não só por toda a população, mas pelo próprio Congresso, né? É difícil isso, levar isso adiante nesse momento de agora. Então, realmente, talvez isso não seja o melhor timing para se propor esse tipo de medida, né? Quanto mais fatiada, né, que você não consegue realmente entender qual é o objetivo final do governo, mas é a minha opinião, né? Não sei o que você acha, né? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que você tocou em pontos importantes. Eu acho que o fato de você não ter uma divisão racional da carga tributária, enfim, você tem duas alíquotas, uma alíquota muito menor para instituições financeiras, sob um argumento em que eu ainda não consegui engolir, né? É uma justificativa que eu não consegui engolir ainda, e o setor de serviços é preponderantemente prejudicado com esse projeto de lei, e isso foi apresentado no meio da pandemia, a toque de caixa, não se fala em desoneração da folha de pagamento, que é um pleito que está na ordem do dia, inclusive houve, né, diminuição das contribuições ao Sistema S, enfim, o que vai acontecer com isso, né? Isso vai ser restituído daqui a pouco, ou vai permanecer com uma alíquota mais baixa, enfim, em que você tem ameaças de criação de uma nova CPMF, enfim, e você tem tudo isso, né? Esse PL, principalmente, que foi apresentado há 2 semanas, encampado de uma forma bastante veemente pelo presidente da Câmara, né? Você vê o Rodrigo Maia militando a favor dessa reforma tributária. Enfim, e a gente também não sabe, né, os motivos. Então, assim, para mim é um timing péssimo, não poderia ter um timing pior para isso. Não é uma reforma tributária, é um projeto de lei, assim como a não cumulatividade nasceu de uma MP e foi convertida em lei, e ninguém chamou aquilo de reforma tributária na época, né? Então, eu não sei, eu era muito pequena, mas imagino que isso não foi tratado da forma como está sendo tratado esse PL da CBS, mas, enfim, para mim é um grande engodo para prestar satisfações e, enfim, eu não sei qual é a finalidade, mas é um péssimo timing, é uma reforma ilusória, e o fato de ser fatiada talvez facilite a aprovação, mas dificulta a finalidade, que é realmente você desonerar setores que vão precisar de uma recuperação, mais investimento para recuperação agora, né, durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, realmente não dá para entender quais são os objetivos dessa reforma agora, né, desse PL agora. É interessante porque assim, vem o PL primeiro para depois então mudar a Constituição. Em tese, né? Vamos dizer assim. Pois Primeiro é. você aprova o PL, depois você aprova a PEC, seja lá qual for, 45, 110. Isso é um É, pouco tal, heterodoxo. talvez porque o PL não tem questões federativas tão fortes, né? Tão intensamente discutíveis. Mas, de qualquer forma, assim, para mim não faz muito sentido essa discussão nesse momento. Sim, concordo, de acordo. E Gustavo, E aí, professor Gustavo, se estiver aí, a gente respondeu a sua pergunta, a gente vai divulgar o vídeo depois. Então, assista.
Bom, acho que é isso, né? É isso. Sim. Muito. Quer dizer, no momento não temos mais considerações sobre a CBS, mas não vão faltar, né? Porque tem 61 páginas de projeto para a gente continuar estudando. E, enfim, obrigada por vocês estarem acompanhando, pelas perguntas. E é isso. Aguardem os próximos. Isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigada, tchau, noite. tchau.